Amém, meus amados. Boa noite a todos, Pai, seja com todos. Estamos aí com o coração alegre, iniciando mais uma vez essa live. Eu sei que nos últimos dias, essa palavra, bem como o uso dela, e na prática nós temos visto isso, tem sido comum no nosso meio agora, visto que as igrejas estão utilizando desse mecanismo, vamos dizer assim, para hoje se comunicar ou comunicar o Evangelho. Mais do que isso, para estar falando do amor de Cristo. E tem sido um meio, que tem ajudado muito, a gente pregar o Evangelho e anunciar o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Ô, Elmo, Deus abençoe, querido. Bom te ver. Boa Amém, noite. pastor. Boa noite. Louvado seja Deus. Queridos, hoje nós temos aí o irmão Elmo que está conosco, já está dividindo a tela comigo aqui. E logo, logo ele vai estar refletindo sobre a palavra de Deus, né? Está longe geograficamente, mas como eu dizia, esse meio de comunicação tem ajudado muito, né? Porque outrora o irmão Elmo pregava na igreja, no altar da igreja de Ficandões, né? E Deus o conduzia. E agora ele está lá, sentado no local onde ele está trabalhando, né, na região onde ele trabalha, e pode se comunicar com a gente, trazer uma palavra de Deus ao nosso coração por causa desse mecanismo que hoje a gente tem. E eu louvo a Deus, né, por isso, né, por esse momento. Meu irmão Elmo, eu vou estar agora orando, né, vou estar já orando e passando, né, para que você seja usado por Deus, que Deus lhe use poderosamente, né, que hoje mais uma vez ele venha falando com o nosso coração através da sua vida, em nome de Jesus. Eu vou deixar você saudar os irmãos, né? Quero dizer que nós estamos com saudades, viu, de você. É bom te ver, bom mesmo te ver e saber que você está bem, né, que está trabalhando e, mais ainda, está firme em Cristo Jesus. Isso é o que alegra mais o nosso coração, tá bom? Então, eu vou estar orando agora, queridos, e já passando para o irmão Elmo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, é na tua presença que elevo a minha voz em oração, juntamente com os irmãos que já estão, ó Deus, conosco nessa live, e principalmente o nosso irmão Elmo, e digo principalmente, ó Deus, não para exaltá-lo, mas porque é ele, ó Deus, que o Senhor escolheu para hoje ser usado pelo Senhor para trazer uma mensagem ao nosso coração da parte do Senhor. Peço que o Senhor, ó Deus, use a vida do teu servo, que a cada dia, ó Deus, o Senhor venha tomando ele pelas mãos e tornando ele bem-sucedido e prosperando, ó Deus, na sua caminhada. Que hoje, mais uma vez, a boca dele seja usada, ó Deus, para transmitir a palavra do Senhor para os nossos corações com eficácia. E que nisso, ó Deus, e em tudo que ele fizer, e em tudo que a tua igreja, ó Deus, fizer, o Senhor seja glorificado. Eu vos peço, Espírito Santo, alcança cada pessoa nas suas necessidades, porque só o Senhor conhece o que precisamos, só o Senhor sabe, ó Deus, como nós estamos agora, qual é o sentimento que habita na nossa alma, qual é o nosso assentar, o nosso levantar, só o Senhor nos conhece. Por isso eu peço, fala com cada um através da vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Moel, fique à vontade, querido. Deus te use em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amém. Bom dia. É uma alegria muito grande que eu sinto, mesmo pela rede social, pela internet. O nervoso é o mesmo, né, pastor? O nervoso é o mesmo a 2.000 quilômetros de distância, Puxa, mas o frio bate na barriga, mas o Espírito Santo é que nos conduz. é Amém, assim meus mesmo. irmãos? Queria dizer que eu estou com muita saudade de muita coisa, né? Mas pode ter certeza que eu estou com uma grande saudade também de toda a igreja, da minha comunidade, que eu amo muito. Amém. Estamos também. Amém, meu pastor? Amém. Podemos ler o texto bíblico? Fique à vontade. Amém. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Vamos fazer a leitura de somente um versículo bíblico de Atos, capítulo 16, no versículo 14. Amém. Atos 16, no versículo 14. Essa palavra falou comigo poderosamente. Venho alguns dias aí meditando nela. Eu creio que o Espírito Santo
irá falar ao coração da igreja através dessa palavra, Amém. que diz assim, Atos 16, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Amém? O Amém. pastor já orou pela minha vida juntamente com a igreja. Eu já me sinto abençoado. Eu já sinto o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e é Ele que fala através de nós. Amém? Amém. Esse capítulo de Atos 16 vai falar sobre a revelação da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Viagem essa que ele teve, né, como companheiro Silas. E antes de adentrar essa passagem, eu queria falar um pouco, né, fazer uma introdução para melhor entendimento da igreja. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus ele formou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus, tudo que ele fez, a Bíblia revela que tudo que ele fez era bom. É bom, né, irmãos? Então Deus ele fez o homem e a mulher de forma perfeita, sem falhas. Mas nós sabemos, né, que o homem, né, devido à sua liberdade, mesmo que ele tivesse a escolha de não pecar, ele assim pecou. Então o homem ele pecou não porque Deus trouxe o pecado, não porque Deus queria que o homem pecasse, mas o homem ele pecou porque ele escolheu pecar. Então, quando o homem peca, né, o homem agora ele se torna deturbado, ele se torna depravado, ele se torna degenerado. Então, quando o homem, né, ele peca, não é culpa de Deus, é uma escolha do homem. A condenação que está sobre a vida do homem não tem nada a ver com Deus. Não foi Deus que condenou o homem, mas foi a escolha do homem. Deus fez o homem de forma perfeita. Então, quando o homem peca e o pecado entra no homem, o homem, a espécie, né, que Deus fez, sofreu alterações. Ele perdeu características da sua fase inicial, da sua forma que ele foi formado. Então, o homem sofreu alterações na sua espécie. Porque quando o pecado ele entrou no homem, houve-se uma separação. O homem ele perdeu a intimidade com Deus. É por isso que a Bíblia nos revela, lá em Romanos 3,10, e é bastante claro, não há um justo sequer. Não há ninguém quem busque a Deus. Não há ninguém que o entenda. Por que, irmãos, a Bíblia diz isso? Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Porque por meio de Adão herdamos a condenação e a morte. Mas, pela graça de Deus, quando enviou seu Filho Jesus Cristo, ele nos concedeu a graça, a misericórdia e a salvação. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, eu quero que os irmãos entendam, né, que fique bastante explícito que a condenação que está sobre o homem, Deus não tem nada a ver, mas sim exclusivamente o homem. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Trago essa introdução nesta noite para que a gente venha entender que se nós fôssemos escolher sermos servos de Deus ou servirmos ao mundo, nós escolheríamos, irmãos, infelizmente, estar no mundo. Isto é um fato, porque sofremos alterações na nossa espécie. Verdade. Eu vou citar um exemplo aqui, meu pastor, se o senhor me permite. Claro. O senhor fala algo sempre nas lives aí que é uma verdade, né? Que o senhor fala assim, olha, irmãos, não devemos nos preocupar com a quantidade de pessoas que está agora na live, mas outros irmãos vai ter oportunidade, né, de assistir às lives e vão ser abençoados através de nossas vidas. E eu creio assim, e eu pude assistir a live de alguns irmãos que ministraram, e a live do irmão Hélio,
ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou que certa vez a mãe dele chamou ele e falou de Jesus Cristo para ele. Irmão Hélio Verdade. falou assim, olha, mas a minha vontade, minha mãe, é eu pegar um trator e É isso mesmo. derrubar todas as igrejas. Ele É uma falou isso mesmo. verdade, irmão. É uma verdade, irmãos. Porque o homem natural, o homem sem Deus é assim, né? O homem ele se torna inimigo de Deus. Se a gente for observar esse capítulo 16 e a gente vê esse livro de Atos dos Apóstolos, onde fala da vida do apóstolo Paulo, se a gente for fazer agora um levantamento da vida dele, vou fazer resumidamente aqui. Eu sempre gosto de falar um pouco do apóstolo Paulo, né? O senhor já sabe, né, pastor? Sim, sim. Então a gente vai ver. O primeiro momento que fala sobre Saulo é no final do capítulo 7 do livro de Atos, quando a Bíblia diz que um jovem cheio do Espírito Santo, diante do Sinédrio, ele confessa a Cristo como Messias, aquele que os profetas haviam profetizado, e os fariseus, os principais ali fariseus, eles condenaram e crucificaram. Então o que aconteceu? Os fariseus ali disseram que ele estava falando blasfêmia e agora resolveram apedrejar Estevão. E a Bíblia diz que naquele momento que Estevão estava sendo apedrejado, que ele morreu, pegaram as roupas de Estevão e colocou ali aos pés de Saulo. E a Bíblia diz que Saulo consentia com aquilo que estava acontecendo. Verdade. Saulo, ele possivelmente, eu creio, ele ouviu falar no Evangelho. Ele ouviu falar em Jesus, ele estava naquele contexto ali com os discípulos, naquele momento, mas ele deve ter ouvido, mas ele não queria conta. Ele não queria conta porque a Bíblia diz que ele procura o sumo sacerdote e agora pede uma carta a ele, que ele dê autoridade para ir a Damasco, para prender todos aqueles que invocassem o nome de Jesus, todos aqueles que dissessem, né, contassem o Evangelho e falassem as maravilhas, o qual ali a igreja estava ali anunciando. Então a Bíblia diz que Saulo ele vai para Damasco, mas no caminho de Damasco ele tem encontro com Jesus. Mas qual o Uhum. diálogo de Jesus com Saulo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo não estava indo para Damasco para ouvir a palavra, para buscar servir a Deus, mas Saulo estava indo para perseguir aqueles que anunciavam o Evangelho. A gente observa, irmãos, eu estou fazendo aqui uma analogia, né, do todo o contexto, para que a gente venha entender que não é nós que escolhemos a Deus, mas é Deus Verdade. que nos escolhe. Porque quando Aleluia. Saulo vai para Damasco, agora Jesus levanta ali o discípulo Ananias e fala, Ananias, vai lá em Damasco, na casa de Judas, lá numa rua chamada direita, você vai encontrar um homem chamado Saulo. Mas quando agora Ananias ouve esse nome, Ananias de forma imatura acha que Jesus não conhece quem é Saulo. Fala, Senhor, este homem, ouvimos muito falar sobre ele. Ele tem uma carta que recebeu do sumo sacerdote que lhe dá autoridade de prender todos os cristãos, todos os teus santos, para levar preso para Jerusalém. Mas Jesus ele fala, vai lá, porque este aí eu escolhi como vaso, como instrumento, né? E irá levar o meu evangelho para os Glória a gentios. Deus. Então, meus irmãos, não foi nós que escolhemos a Deus, mas Deus foi quem nos escolheu. É isso A mesmo. salvação é uma obra de Deus. Para Lídia, né? A gente vai olhar a vida de Lídia. A Bíblia vai dizer, né, que o apóstolo Paulo estava numa cidade chamada Troade e naquele momento ali ele vê uma visão onde enxerga um varão que pede socorro para que eles possam ir em Damasco, para que eles possam ir na Macedônia, na realidade. E aí ele interpreta, olha, Jesus Cristo quer que a gente vá em Damasco, na Macedônia, para assim pregar o evangelho. Havia uma necessidade, existia um projeto a ser concluído. Então, assim, o apóstolo Paulo e Silas vai para a Macedônia, chega em uma cidade chamada Filipos, uma das primeiras cidades que fazia parte da Macedônia, e ali ele fica alguns dias naquela cidade, e um dia de sábado eles resolvem agora ir para fora da cidade, onde eles julgaram um lugar bom para fazer uma oração. Só que quando ele chega naquele lugar,
ele encontra algumas mulheres e ali ele começa a anunciar o evangelho. A Bíblia diz, né, que uma daquelas mulheres era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E a Bíblia diz que ela servia a Deus. E a Bíblia diz que ao anunciar o evangelho, Deus ele faz algo na vida de Lídia. Deus ele abre o coração de Lídia. A gente vê, irmãos, a graça de Deus. A Verdade. gente vê, irmãos, como sempre o pastor fala lá em João 15,16, né? Que desde que eu me converti, eu gravei esse versículo onde Jesus fala para o discípulo: não foi vós que escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu que Verdade. vos escolhi. Louvado A seja gente observa Deus. na Bíblia, e são várias passagens bíblicas que falam que não é nós que escolhe a Deus, mas sim é Deus que nos escolhe. Por que não falar em Jeremias, onde Deus fala com Jeremias que antes mesmo que ele se formasse no ventre da sua mãe, ele Isso falou: mesmo. eu já lhe escolhi. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 9, que antes de Jacó e Esaú nascer e fizesse o bem ou o mal, ele já havia escolhido Jacó. Louvado seja Deus. Nós Amém. precisamos, irmãos, entender, né, essa maravilha que é a salvação, a maravilha que é servir a Deus, porque nós sabemos, irmãos, que o de mais importante nós temos, que é a promessa da salvação, e temos que estar Aleluia. firme nesta promessa, porque, irmãos, nós vivemos um projeto de Deus, que se chama igreja, porque é Deus quem abre o coração, é Deus que chama, mas é a igreja que prega o evangelho. Amém, Aleluia. meu pastor? E Amém. assim eu agradeço a minha oportunidade, que possamos estar firmes na promessa, que possamos estar atentos, né, à sensibilidade do Espírito Santo, para que Amém. possamos, né, de forma humilde e com coração grato, cumprir a missão que Jesus nos deu nesta terra, que é pregar o Evangelho, porque quem faz a obra é Ele através de nós. É isso mesmo, irmão. E como é lindo, né? Ouvir a mensagem de Deus e a forma como ele trabalha na vida das pessoas, né, Elmo? E assim, eu nunca tirei da memória o dia exatamente que você entrou na igreja, junto com o Júnior. Foi o dia em que estava acontecendo uma campanha onde toda a igreja estava de joelhos. E naquele dia em diante, Deus abriu seu coração, você se converteu e nunca mais se afastou do Evangelho nem de Cristo Jesus. Me lembro muito bem desse dia claramente na minha mente. Eu estava no altar orando quando percebi sua entrada pela porta lateral. A igreja ainda tinha as portas laterais e você entrou e orou junto com a gente e dali em diante o Espírito Santo lhe escolheu e nunca mais o Espírito Santo te deixou, né? Até hoje você tem pregado o Evangelho. É lindo, o Evangelho é lindo, o nosso Deus é lindo. Eu estou usando as palavras dos irmãos que estão aí interagindo e eu fico assim, não só perplexo, mas eu fico regozijado em ver a sensibilidade, né, do apóstolo Paulo, a sensibilidade de Silas, a voz do Espírito Santo, porque eles receberam o comando, né, eles receberam a ordem de pregar, mas teve dois momentos que eles queriam pregar em dois lugares e o Espírito Santo não deixou. O Espírito disse: não, aí você não prega. Foi na Ásia e o outro momento eu não lembro. O Espírito Santo: não, aí você não vai pregar. A Bíblia Na não revela Bitínia, por quê. Hã? na Diga. Bitínia, uma cidade chamada Bitínia. Pronto. E esses dois pontos me chamam muita atenção pelo seguinte, porque a gente entende que pregar o evangelho é a máxima para Deus, ou seja, Deus ele quer que todos conheçam a ele, mas Deus zela tanto pelos seus que ali ele sabia, eles não poderiam pregar naquele momento. Talvez a vida deles estivesse correndo perigo, talvez alguma circunstância contrária ia acontecer, ou naquele momento as pessoas não iriam abrir o coração. Não sei, a Bíblia não diz exatamente o porquê que o Espírito Santo impediu, mas eu fico observando e vendo a sensibilidade dos apóstolos à voz do Espírito Santo. Eles não faziam a vontade dele, eles faziam a vontade do Espírito Santo. Que a Igreja de Deus também possa ter essa mesma sensibilidade, como você falou, né? Como você mencionou aí, que possamos ter essa sensibilidade do Espírito e buscar cada vez mais isso, em nome de Jesus. Irmão Elmo, fico muito feliz, né, com a sua presença nessa live e quero aproveitar um pouco mais da sua presença e pedir que você ore em nome de Jesus. Ore, ore por nós, ore pela igreja, né? E hoje tem uma oração que está acontecendo a nível nacional, que é a oração por toda a liderança.
essa madrugada, o jejum da vitória está direcionando as crianças, os jovens, os senhores e senhoras para orar, ou está orientando para orar pelas lideranças. Então, que você esteja orando, né, de um modo geral, e pelas lideranças também, em nome de Jesus. Tanto eclesiásticas como as autoridades que foram constituídas sobre a face da terra, no âmbito político, enfim, né, toda a autoridade. Deus te abençoe e te use em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Oremos Amém. ao Senhor. Santo Deus, eterno e poderoso Amém. Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor, reconhecemos, ó Pai, o teu poder. Reconhecemos, ó Pai, a tua soberania, Senhor. Sim, meu Deus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, meu Pai. Sim, Entendemos, ó Pai, que não merecíamos, meu Pai, a salvação, mas o teu amor nos alcançou, Senhor. E o Senhor, meu Pai, através de Jesus Cristo, que enviou ele sobre a terra, meu ele Deus. assim, meu Pai, ensinou os discípulos, os apóstolos, Senhor. E depois ele consumou, meu Pai, a obra de salvação na cruz do Calvário, Senhor. E entendemos, ó Pai, que através do sacrifício de Jesus, o Senhor nos libertou, Senhor, do jugo do pecado e da condenação. Queremos nessa noite, Senhor, te agradecer muito. Obrigado, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, o teu favor, Senhor. Reconhecemos o teu cuidado, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, Senhor, porque somos fracos, ó Pai, somos falhos, nós erramos, ó Pai, e precisamos, ó Pai, da tua misericórdia, ó Deus. Continua, meu Pai, nos fortalecendo, continua nos abençoando, Senhor. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, para que a cada dia possamos, ó Pai, assim matar a carne, Senhor. Buscar, meu Pai, momentos como esse, Senhor, de alimentar o nosso espírito, ó Pai, de buscarmos a tua presença, Senhor. De buscar, meu Pai, o espiritual, porque o Senhor falou que nem só de pão viverá o homem, Senhor, mas sim de toda a palavra que procede do Senhor. Ó Deus, meu Pai, fortalece a vida, meu Pai, do nosso pastor Jean, para que ele possa, meu Pai, assim, meu Pai, seguir este ministério o qual colocou em suas mãos, Senhor, para que ele venha ser este guia, meu Pai, de motivação, meu Pai, que através da vida dele, ele também possa nos motivar, Senhor, a poder buscar a tua face e fazer a tua vontade, Senhor. Eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor, de cada membro do teu corpo, Senhor, que eu bem sei que nós somos diferentes, Senhor, mas todos somos importantes no corpo, Senhor. Oh Deus, que a cada dia, Senhor, possamos, ó Pai, assim viver a tua palavra, Senhor, aonde nós estivermos, ó Pai, que possamos, ó Pai, profetizar palavras de vida, meu Pai, palavras de libertação, Senhor, que o Senhor opere, Senhor, que o Senhor use, meu Pai, cada irmão, cada irmã, Senhor, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Oramos também, meu Pai, por toda a liderança eclesiástica, meu Pai, todos os departamentos, Senhor, que há na igreja, Senhor. Ó Deus, que o Senhor fortaleça esses líderes, ó Pai, o qual o Senhor levantou. Eu sei que não é fácil, Senhor. Eu sei que muitas das vezes, meu Pai, muitos pensam em desistir, mas eu te peço, meu Pai, tome em tuas mãos, Senhor, cada um deles, ó Pai, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe, que o Senhor não deixe, meu Pai, que venha tropeçar. Se tropeçar, meu Pai, que o Senhor não deixe, meu Pai, assim prostrado, mas que o Senhor levante para a glória do teu santo nome, Senhor. Ser, meu Pai, com todos, ó Pai, todos os líderes, meu Pai, ser com os pastores, ó Senhor. Ser, meu Pai, com os missionários, Senhor. Ó Deus, ser, meu Pai, com cada membro do teu corpo, Senhor. Oramos também, Senhor, por todas as lideranças, os governos, ó Pai. Oramos, ó Pai, pelo nosso país, o Brasil, Senhor. Que o Senhor possa usar, meu Pai, esses governantes, Senhor, para poder assim, meu Pai, abençoar, para poder assim, meu Pai, trazer, meu Pai, assim, paz, meu Pai, ajudar, meu Pai, aqueles que estão em necessidade, Senhor. Ó Deus, toma em tuas mãos, meu Pai, cada governante, Senhor. Ó Deus, oramos, meu Pai, por este mundo, Senhor, para que a cada dia a tua palavra, Senhor, adentre, meu Pai, famílias, adentre corações, Senhor. Ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem poder para abrir coração, Senhor. Mas o Senhor, meu Pai, colocou a responsabilidade, Senhor, de pregar o Evangelho à tua igreja, Senhor. Nos enche, meu Pai, com autoridade, Senhor, cheio do teu Espírito Santo, Senhor, que não viemos temer o homem, Senhor, mas que viemos sempre, meu Pai, colocar, meu Pai, a tua vontade acima de tudo, Senhor. Oh, Deus, permanece conosco, meu Pai. Continua nos ajudando e nos fortalecendo. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz... Amém. Graças a Amém. Deus. Ô, irmão Elmo, que bênção. Que Deus continue te abençoando, filho. Que Deus continue abençoando sua família.
e alcançando todo o teu lar, em nome de Jesus, com as mais ricas bênçãos do céu. Eu vou estar me despedindo, né, de você, de todo o povo, mas fica aqui, né, essa palavra para o coração de vocês, transmitida aí pelo Espírito Santo através da vida do irmão Elmo, que possamos pedir isso sempre a Deus, que Deus torne os nossos ouvidos, que Deus ele nos torne sensíveis à voz do Espírito Santo, para que possamos sempre ser conduzidos por ele, né, irmãos? E isso é maravilhoso. Quando verdadeiramente o Espírito Santo conduz a vida do homem, nós temos até desejos da carne, mas eles não prevalecem contra a vontade do Senhor em nossas vidas. Amados, eu quero só lembrar que amanhã, meia-noite, nós voltamos com mais uma palavra para o coração de cada um de vocês nessa live. Até o dia 25, nós estamos aqui orando, buscando a face do Senhor nas madrugadas. E ao meio-dia, o pastor Alex vai estar orando por cura, que você possa estar participando, tanto presencialmente como pela live, aonde Deus vai estar falando com você, vai estar falando no seu coração em nome de Jesus. Amém? Vou estar agora orando pela vida do irmão Elmo, mais uma vez, pela sua família, despedindo cada um de vocês e voltamos amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém? Mais uma vez, filho, obrigado, viu, irmão? Obrigado por tudo. Que Deus continue aí te dando livramento, guardando a sua vida, tá? E no nome de Jesus, logo, logo você possa estar aqui com a gente, para que a gente possa, talvez nesse momento que a gente está vivendo, não podemos dar um abraço, mas pelo menos a gente possa estar te vendo, né? A gente possa estar juntos um pouquinho mais, para que a gente possa matar a saudade aí em nome de Jesus, tá bom? Amém. Deixa eu orar em nome de Jesus. Senhor Deus, ainda em tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, apresentar mais uma vez a vida do teu servo e quero estender a minha oração, ó Deus, para a sua vida profissional, estender a minha oração para a sua família, para o seu lar e pedir a Deus que o Senhor continue guardando e abençoando a vida do teu servo, abençoando a sua vida profissional cada vez mais, abençoando, ó Deus, a sua vida espiritual cada vez mais, tornando-o bem-sucedido e prosperando em tudo que ele fizer. Que o Senhor, ó Deus, continue alcançando o seu lar e abençoando com as mais ricas bênçãos dos céus, guardando também e protegendo toda a sua família, dando livramento e abençoando de forma rica e abundante. Eu quero lhe pedir, ó Deus, por este povo que me ouve nesta noite ou nesta madrugada, por todos que acompanharam a live e puderam ao vivo, ó Deus, ouvir a voz do Senhor através da vida do teu servo, a mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta madrugada. Eu te agradeço, ó Deus, porque sei que é nela, na tua palavra, que está a eficácia para alcançar o homem caído e levantá-lo. É nela, na tua palavra, que está a eficácia para encontrar o homem na depressão ou entristecido e mudar a história de vida dele. Por isso eu quero lhe pedir, Pai, continua falando conosco, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Que o Senhor, ó Deus, alcance aqueles que irão visualizar, não hoje, talvez amanhã, mais tarde, ou outro dia, mas que a tua palavra, que é eficaz, alcance essas pessoas nas suas necessidades e que todos possam entender, como foi dito nesta madrugada, que existe um plano de salvação do Senhor para cada ser humano sobre a face da terra. O homem caiu, o homem foi destituído, ó Deus, da sua presença, e o homem precisa entender mais do que nunca que só o Senhor Jesus Cristo pode quebrar as correntes do pecado, desfazer essa maldição e trazer o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Que seja assim, meu Deus, que a tua palavra alcance o necessitado, o pecador, o caído, aquele que sofre, e cada um deles possa compreender de forma sensível, eles possam ouvir e entender o teu chamado, ó Deus, e o teu plano para a vida de cada um deles. É o que eu peço, meu Pai, e já agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Mais uma vez, eu digo que estamos com saudades, irmão Elmo, e espero logo, logo estarmos juntos aí, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por tudo. Queridos, estou despedindo vocês e estou agora, mais do que nunca, encerrando a live com a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus,
a doce, a consolável comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando vocês e até amanhã estaremos juntos novamente em nome de Jesus. Até, irmão Elmo. Deus abençoe. Tchau.